Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você pode buscar na sua plataforma de podcasts preferida. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o convite para que conheçam também o nosso pequeno e humilde canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube. Além do repositório de todos os episódios do nosso podcast, a gente, vez por outra, está produzindo também conteúdo específico em vídeo. Portanto, fica o meu convite para que conheçam Talk to Biz no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre inovação digital para o varejo, para o setor supermercadista como um todo. O que existe de possibilidade, o que existe de tendência e o que a gente pode esperar num futuro bem próximo, o que essas empresas têm para evoluir, o que elas podem evoluir para gerar resultados cada vez melhores. Na verdade, esse tema surgiu porque eu fui convidado para palestrar sobre esse tema recentemente. Fui convidado a falar sobre inovação digital para gestores e para proprietários de estabelecimentos comerciais. A palestra, no final das contas, acabou até sendo adiada por conta de agenda, mas eu acho que é um tema bem interessante, algo que eu já queria explorar aqui no Talk to Biz, e aí aproveitando a oportunidade, aproveitando esse momento, eu estou trazendo esse tema aqui para o nosso podcast. A gente já falou sobre temas que tangenciam esse aspecto, porque já falamos muito sobre hibridização, já falamos muito sobre omnichannel, já falamos muito sobre as dificuldades de digitalizar um negócio. E aí eu acho que a gente tem um ponto específico para tratar quando a gente fala especificamente de varejo e setor supermercadista, porque aí a gente está falando de um tipo específico de varejo, não é qualquer tipo de loja, tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, e nesse campo em especial, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem muito a evoluir. Apesar da pandemia nos últimos 2 anos ter pressionado, ter forçado para que boa parte do varejo colocasse um pezinho ali timidamente no digital e começasse esse processo de hibridização, na maioria dos cenários o que a gente tem ainda é uma inserção bastante tímida, nem de longe explorando todo o potencial que existe. E aí me parece que a gente está diante de um setor que é bastante tradicional, óbvio que está com toda a mentalidade, todo o foco operacional, ainda no modelo de negócios tradicional, mas que isso está mudando muito rápido. E a hora para se atualizar é agora. Não por acaso, já grandes players do e-commerce e grandes marketplaces digitais já oferecem uma série de itens que seriam itens tradicionalmente encontrados em supermercados. A Amazon já faz isso, Mercado Livre já faz isso, fora outros players específicos, players verticais, né, que são especializados em algum tipo de item. E como no aspecto logístico eles estão cada vez mais eficientes, não tem muito tempo, se eu não me engano em 2021, Mercado Livre anunciou que para alguns bairros de São Paulo eles seriam capazes de entregar até itens de açougue. Então vejam como isso está mudando rápido e a hora para se atualizar é agora. Portanto, quando me chamam para falar sobre inovação digital para o setor supermercadista, eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais para a gente entender o tipo de mudança que a gente está experimentando. Primeiro, como eu já falei em outros episódios do Talk to Biz, a gente passa por um intenso processo de hibridização. Os canais tendem a se tornar mais híbridos. Aquela divisão entre o tradicional, o físico,
E o digital, isso vai ficar apenas para efeitos educativos. Nas aulas, a gente pode dividir para explicar primeiro um, depois o outro. Mas na prática, a gente está lidando, ou o consumidor vai querer lidar com plataformas. A plataforma da marca X, independente de como ele está acessando, independente de por qual canal ele acessa, isso tudo tem que estar integrado. A gente já tem algumas experiências nesse sentido. No mundo como um todo, essas experiências estão se intensificando e a tendência é que eu tenho cada vez mais varejos híbridos, ou seja, canais que mesclam o físico, a conveniência do físico, com as facilidades, com o poder de customização do digital. Não significa que apenas ter os canais digitais eu estou resolvendo o problema. Esse acaba sendo um erro muito comum, e já tratamos sobre isso em outros episódios também. Eventualmente as pessoas pensam que abrir uma frente, estabelecer um canal no digital e pronto, meu problema com a digitalização está resolvido. Já posso até me considerar omnichannel, falamos disso num episódio recente aqui do Talk to Biz. E não é verdade, porque o grande desafio é a integração entre essas jornadas de compra. Isso também já foi falado no episódio específico onde eu tratei dessa questão do omnichannel. Portanto, fica a dica aí, quem quiser, o episódio Talk to Biz número 129. Omnichannel não é apenas ter um aplicativo onde a gente fala sobre esse tema. Portanto, a hibridização é uma realidade, mas hibridização só apenas estabelecer canais digitais e tentar integrar essas plataformas, bom, isso não é tão simples quanto parece. E aí exige o que talvez seja o principal desafio, que é a mudança de mentalidade e a mudança de olhar. A partir do momento que eu estabeleço canais digitais, esses funcionam de uma forma mais dinâmica, mais em tempo real do que os canais tradicionais. Ah, Bruno, você está dizendo que os canais tradicionais não são dinâmicos? Eles são dinâmicos, mas eles obedecem a uma lógica um pouquinho diferente. Enquanto a lógica do digital de estar disponível, na maior parte das vezes, full time, 24/7, essa é uma lógica diferenciada e que demanda um preparo e demanda uma estruturação para que a gente consiga lidar com essas demandas também no ritmo que o digital impõe. Além da hibridização, que seria assim a macro mudança, olha, vamos caminhar para uma abordagem mais híbrida. É preciso também ter uma mudança de mentalidade, porque alguns processos e alguns paradigmas que são típicos ali do varejo físico, eles podem não ter uma aplicação 100% quando a gente passa para os canais digitais. E se eu estou lidando ou quero construir um ambiente, uma plataforma de fato híbrida, eu tenho que tratar para que tudo isso se sobreponha sem atritos, sem criar gargalos ou sem criar problemas operacionais. Essa mudança de mindset também nos leva a um outro ponto, que é uma orientação à agilidade, ao conceito de business agility, que hoje é muito falado, mas poucas empresas conseguem aplicar já na prática o que é o business agility. E quando a gente está falando de canais digitais, seja para vendas, seja apenas para relacionamento, diálogo e comunicação com o público, isso demanda uma orientação mais ágil, porque as respostas precisam ser dadas mais de imediato. Mesmo que não seja em real time, ali em tempo real, mas é preciso ter mais rapidez e maior agilidade para resolver os problemas e para encaminhar as mudanças. Portanto, essa mudança de perspectiva, essa mudança de mindset também tem que levar ao estabelecimento de uma cultura ágil, porque isso vai ser determinante. Na verdade, quando a gente fala de plataformas digitais, significa dizer que o cliente pode ter as suas preferências, ele pode preferir comprar na plataforma da bandeira A, na plataforma da bandeira B ou na plataforma da bandeira C, mas se essas plataformas não forem capazes de dar uma resposta em tempo, uma resposta satisfatória no tempo que o cliente imagina que seja o tempo certo para uma resposta efetiva, ele rapidamente também pode experimentar outra plataforma, ele rapidamente também pode trocar de canal, ele rapidamente pode trocar de bandeira. Eu não posso tratar os canais digitais da mesma maneira que eu trataria os canais convencionais. É preciso ter uma abordagem um pouco diferente
quando a gente está falando desse processo de hibridização, porque aí a mesma agilidade que eu colocar como patamar, como regra no digital, a partir do momento que eu estou estabelecendo canais híbridos, isso vai valer para todos. Portanto, eu começaria esse papo sobre inovação digital para o setor de varejo e supermercadista, falando dessa necessidade de hibridização para estabelecer uma plataforma única, onde o cliente continue comprando comigo, mesmo quando ele não está na minha loja, mesmo quando ele está fisicamente dentro do meu canal. E isso, como eu falei, exige uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva a respeito daquele modelo de negócios e uma orientação mais no sentido de agilidade, de trabalhar o conceito de business agility. Agora, que outros pontos podemos citar em relação a essas possibilidades de inovação digital nesse setor? Bom, eu acho que a gente tem um mundo de possibilidades a ser explorado. Entre elas, você pode trabalhar com uma gestão muito mais inteligente de portfólio de produtos, você pode trabalhar para que catálogo físico e catálogo digital se integrem, se complementem de alguma maneira. Talvez o mais interessante disso tudo seja a possibilidade de uma precificação mais dinâmica e de uma customização, ou que a gente chamaria de marketing one-to-one. A partir do momento que eu consigo integrar esse consumidor à minha plataforma e consigo entender quem ele é, quais são seus hábitos de compra, o que ele costuma comprar, o que ele pode estar buscando, o que ele tem de histórico de relacionamento comigo, é bem mais fácil que a gente consiga oferecer um atendimento customizado e uma cesta de ofertas que seja customizada também, porque eu consigo entender o que cada consumidor, o que cada um deles traz de margem, o que ele já contribuiu com o meu ganho ao longo desse ciclo de vida, e com isso eu posso trabalhar abordagens específicas para cada público. Bruno, mas como a gente vai fazer isso? Eu tenho milhares de clientes. Ora, um sistema vai fazer esse recorte para você a partir das informações que forem imputadas nele, a partir das informações que forem coletadas por meio dessa plataforma de vendas integrada, eu vou ter condição de oferecer uma experiência e uma abordagem mais customizada, mais one-to-one. Isso significa dizer que o cliente, ao entrar na minha loja, ele pode já ser identificado, ele pode já ser tagueado. E com isso, eu ter todo o histórico e toda uma orientação e uma abordagem de vendas direcionada para ele. Portanto, isso abre um leque de possibilidades que a gente ainda nem consegue imaginar em toda a sua amplitude. Imagina que um cliente, estando ele dentro de uma plataforma, ele pode resolver quase tudo ali, mesmo que ele não esteja fisicamente no canal, mas ele pode estar por meio de um aplicativo ou até por meio de um canal de vendas mais simples como o WhatsApp. A grande questão para que isso se torne uma realidade é: eu, enquanto supermercado, eu, enquanto varejo, eu, enquanto canal de vendas, tenho um sistema de fato integrado e consigo trabalhar isso de uma forma orgânica, uma forma fluida, porque um dos grandes desafios que a gente tem, também já foi tema de outros episódios aqui no Talk to Biz, é esse excesso de plataformas e a quantidade de sistemas de tecnologia da informação que eventualmente ficam sobrepostos, e isso gera uma grande confusão e uma grande dificuldade de operação, porque algumas informações ficam em uma plataforma, outras informações ficam em outra plataforma, alguns setores têm acesso a um grupo de informações, outros setores têm acesso a outros grupos de informação. Então eu recomendo até que vocês busquem o episódio onde eu falo sobre visão única do cliente. Deixa eu ver se eu acho aqui o episódio Talk to Biz 95, episódio de 20 de outubro de 2021, olha, já tem quase um ano esse episódio, Talk to Biz número 95, onde eu falo sobre visão única do cliente, o que é e como implementar. Portanto, esse é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente, conseguir ter plataformas que nos deem essa visão única do cliente. E assim, de fato, eu consigo gerenciar esse consumidor. Assim, de fato, eu consigo gerenciar, fazer esse trabalho de CRM,
mas um trabalho de CRM muito mais qualitativo e não apenas quantitativo. Os sistemas de CRM, conforme a gente tem hoje, eles são muito mais operacionais e muito mais focados em estatísticas e abordagens quantitativas, mas na maioria das vezes eles não abrem espaço para uma análise mais qualitativa, e a partir do momento que eu tenho essa visão única do cliente, eu consigo fazer isso. Portanto, vejam vocês que os desafios são muitos quando a gente fala desse processo de digitalização e as perspectivas que a gente tem para o varejo como um todo. Agora, em especial para o setor supermercadista, como eu disse para vocês, é um setor que ainda tem uma abordagem extremamente tradicional. E quanto mais eu oferecer de conveniência, de facilidade e de agilidade para os nossos consumidores, mais eu consigo formar essa base crítica de clientes leais que vão comprar da minha plataforma. Mais uma vez, independente de por quais canais eles acessem essa plataforma. Agora, olhando pela perspectiva da inovação, aí a gente tem também alguns comentários rápidos que podem ser feitos, porque, afinal de contas, se eu construo toda essa arquitetura da informação para me permitir que essas jornadas de compra sejam integradas, se eu tenho verdadeiramente a visão única do cliente, eu posso trabalhar primeiro a partir dessa integração entre plataformas com o conceito até de mega plataforma, né, onde eu tenho all-in-one, eu tento resolver tudo ali dentro de um único ecossistema. E principalmente o conceito de One Brand Experience, quer dizer, de eu gerar uma experiência única. E o melhor de tudo, a partir do momento que eu construo ambientes mais híbridos, é o conceito de shoppable, porque hoje as pessoas querem ganhar tempo. Então talvez a gente possa resumir todas essas orientações em relação ao conceito de shoppable, que é o quê? Algo ser mais facilmente comprável, mais facilmente adquirido. E no exato momento em que o consumidor percebe essa carência, percebe essa necessidade, olha, eu tô aqui em casa, faltou azeite, e eu consigo muito rapidamente solicitar que um novo item seja enviado para mim. Se o varejo tradicional como um todo, aí falando especificamente do setor supermercadista, não atentarem para esse conceito de shoppable e tentar criar maior sinergia com outras plataformas para que o consumidor consiga acessar essas ofertas com o maior nível de conveniência, maior agilidade e a maior facilidade possível, e tudo isso com preços competitivos, aí a gente está realmente caminhando para perder essa disputa. Agora, se eu consigo integrar isso de uma forma verdadeiramente inteligente e consigo gerar maior conveniência, maior facilidade, tudo dentro de uma única plataforma, onde o consumidor sabe que pode recorrer, se ele estiver presencialmente, ele vai na loja física, mas se ele não tiver acesso àquele momento, ele pode comprar pelo aplicativo, ele pode comprar pelo site, ele pode comprar a partir de um atendimento via WhatsApp ou mesmo um atendimento telefônico. A força potencializada pela sinergia entre todos esses canais é incalculável. E aí sim, eu tô trabalhando para gerar muita conveniência, muita facilidade e justamente o conceito de shoppable. Quem resolve o meu problema primeiro? Eu tô em casa, preciso de alguma coisa. Eu tô na rua, preciso de alguma coisa que faltou para eu levar para casa. E se eu pedir por um aplicativo e pedir que seja feita a entrega na minha casa? E se eu pedir pelo telefone e passar no estacionamento da loja apenas para retirar? As possibilidades aí são muitas. É claro que tudo isso demanda um treinamento, demanda um preparo, demanda uma operação consistente, porque não adianta oferecer tudo isso e ter uma série de gargalos ou gaps pelo caminho, uma série de tropeços pelo caminho. Mas falando muito resumidamente, acho que até vale, né, depois fazer um episódio específico sobre o conceito de shoppable, que eu acho que é um conceito bem interessante e possivelmente é o que vai dar o tom nessa competição entre canais daqui por diante, onde eu acesso essa oferta com mais facilidade e mais rapidez, para que eu possa resolver isso na hora, para que eu possa resolver isso de imediato. Quando a gente fala em digitalização e inovação no varejo e para o setor supermercadista em especial, a gente tem uma série de potencialidades, a gente tem uma série de caminhos a serem
explorados, então a gente ainda vai ver muita experimentação nesse sentido, muita coisa que está para acontecer, e eu acho que as empresas precisam estar preparadas para isso, preparadas do ponto de vista de planejamento, preparadas do ponto de vista de infraestrutura em TI e preparadas do ponto de vista dos seus processos internos e da própria mentalidade da empresa, que aí precisa estar adequada a esses sistemas e modelos mais ágeis. Voltaremos a falar sobre isso em episódios futuros. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Me adicionem, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Claro que você pode ir direto na fonte para assinar o nosso feed em cor.fm/talktobiz ou nos nossos endereços virtuais talktobiz.com e talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube. Além de servir como repositório de todos os episódios do nosso podcast, a gente também produz vídeos exclusivos que são postados por lá. Então fica a dica, Talk to Biz no YouTube. Por fim, sempre aquele meu recado e pedido: se você acompanha o nosso trabalho, curte o conteúdo que a gente produz por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vamos ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!